Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de amanhã fora de casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E falar sobre Brenner, o atacante revelado pelo São Paulo pode voltar ao tricolor por causa da lesão de Caleri. Você sabe, né? O Caleri passou por cirurgia de ligamento cruzado anterior e só volta no próximo ano. Até por isso existe uma especulação grande de que o São Paulo pode buscar um reforço para o setor e de que o Brenner, revelado no próprio São Paulo, seria uma boa oportunidade. Atleta que não vem conseguindo jogar na Udinese. Sua última partida no campeonato italiano foi em 19 de dezembro. Está indo para 5 meses sem entrar em campo. Depois desse jogo ele ainda foi para o banco de reservas em mais 3 jogos. A partir de 20 de janeiro nem sequer foi relacionado. Temporada bem discreta, de 11 jogos, 2 gols e 2 assistências. A Udinese havia comprado o Brenner por 10 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, perguntei ao presidente Júlio Casares se existe alguma opção, alguma oportunidade, alguma chance dessa negociação com o Brenner avançar. A resposta, abre aspas, nunca discutimos o nome dele. O foco hoje está no André Silva e também no Rian Francisco. Afirmação do presidente do São Paulo, André Silva, que tem conseguido marcar seus gols, e o Rian, que busca um pouquinho mais de espaço. O único invicto no Campeonato Brasileiro, hein? Quem é o único invicto no Campeonato Brasileiro? São Paulo Futebol Clube. Não perde de ninguém, ô Danilo. Em compensação, né, Arnaldo? Também não ganha de ninguém. Pode ser o Sport, pode ser o Manchester City, só empata. Além de uma ponderação, né? O copo cheio é o único invicto do campeonato, o copo vazio não ganha de ninguém. Eu, assim, imaginando e analisando o que foram esses 11 jogos do São Paulo, porque teve a Libertadores aí no meio, né? Os 11 jogos de invencibilidade, eu acho que para um elenco desse tipo, com esse investimento, sem seus principais jogadores, é compreensível. Esse último empate, ele teve algumas semelhanças com o jogo do Sport, né? Foi o primeiro empate, o primeiro da série no Brasileiro. O São Paulo teve a bola do jogo. A diferença é que contra o Sport foi na primeira bola e contra o Fortaleza foi aos 30 e tantos do segundo tempo. Para um time limitado, desfalcado, a bola parada e o pênalti, eles têm peso 18. Ou você põe a bola na casinha, ou tchau, velho. Então, quando o Caleri chuta a bola para fora do estádio contra o Sport e o Ferreirinha rola na mão do goleiro, e o pênalti, o Palmeiras passou por muito tempo, ainda passa com um fantasma das penalidades, decisões e tudo mais. O Corinthians foi assim, né? Exato. O São Paulo, se você for notar, pode pegar nesse recorte da era Zubeldia, o São Paulo contra o Botafogo na Libertadores morreu nos pênaltis com erros, com 3 pênaltis perdidos. Né? Um no tempo normal pelo Lucas e depois pelo Caleri e pelo Nestor. E nesse início de temporada tem tido essa situação. E, cara, não dá. Agora, eu sou... Para quem critica excesso de empates, entre a derrota e o empate, eu sempre vou pegar um ponto. Sempre vou pegar um ponto. Porque se o São Paulo perde do Fortaleza, o Fortaleza ultrapassa o São Paulo. Então, de empate em empate, invicto, o São Paulo está se segurando no 10º lugar. Né? Vai ser rebaixado se empatar todas. Não vai. Agora... Se empatar todas, vai. Empatar todas. Não, mas já fez 3 pontos, né? Se empatar, não é 38. Sim. Não é 38, certo? Mas, vai, É 41. levando em consideração que uma ou outra ele vai ganhar, a série de empates não te traga completamente para baixo. Isso é uma falácia, né? Só vai fazer um ponto por jogo, um ponto por jogo. A questão que eu acho é que agora os empates não servem mais, já não servia contra o Fortaleza. E imagino que aos poucos, sobretudo com a volta do Oscar lá na frente, e não é do Lucas, eu vou fazer uma distinção grande, Lucas é uma coisa, Oscar é uma outra. Para quem joga em casa, o Oscar é muito mais importante. O São Paulo, em casa, começa a ter alguma possibilidade maior de ganhar jogos, porque é muita limitação, Tino. E aí, assim, os meninos oscilam, já não jogaram tão bem nas 2 últimas partidas. O Lucas voltou muito fora de ritmo. E agora o São Paulo tem um jogo
Aliás, tem 2 jogos na semana, contra o Alianza Lima e contra o Palmeiras, em que empates são bem-vindos. Pode empatar mais uma vez, ou melhor, 2 vezes. Porque fica essa... Depois, dependendo da circunstância, quando você estiver em casa de novo, você vai precisar ganhar. Por enquanto, é isso que temos. E na sexta-feira, o iluminado Ferreirinha, ele perdeu 2 gols numa bola só, né? Ele perdeu cara a cara com o João Ricardo, sofreu o pênalti e perdeu o pênalti batendo de forma patética. O goleiro adiantou, teve invasão. Teve. O goleiro adiantou e teve invasão na cobrança, né? Não teve? Meu Deus do céu. Teve, não teve? Meu Deus. Não teve ou não teve? Mas, que teve nada. Para então com não isso, teve. mas que choradeira. Mas... Então não teve. Não teve. Então não teve. Foi a maior invasão da história do futebol brasileiro. Não. A maior invasão foi a do Corinthians lá. Vai, Arnaldo. Maracanã. Teve ou não teve? É a minha pergunta. Não. Então tá bom. Então não teve, segundo o Juca Kfouri. Teve perda do pênalti, bateu mal, o pênalti acabou. Então Pra beleza. quem gosta das coisas resolvidas em campo, Não, isso é de uma incoerência. Eu não estou reclamando. atroz. Você não deixou acabar o comentário. Eu estou falando. Você não deixou acabar o comentário, né? Eu estou dizendo que teve invasão, o goleiro adiantou, mas isso não absolve o Ferreirinha. O empate está na conta dele. São Paulo 0, Fortaleza 0. São Paulo invicto, hein? São quantas vitórias? 1 vitória e 6 empates. Ô, louco. 6 empates e uma vitória. É muito pouco. Sexta-feira, a rodada começou sexta-feira no Morumbi. Ô Miller, esse São Paulo que só empata, o que está acontecendo? Olha, o Garrafa, o Lucas voltou, né? Voltou. Voltou, tá, lógico, tá fora de forma. Aos poucos vai readquirir, né? O São Paulo sente muita falta dele. Se não tiver o Lucas, o São Paulo não consegue ter, né, uma performance de nível, né? Pra brigar lá em cima, né? Você teve no jogo, Miller? Teve no jogo? Você acompanhou o jogo, né? Acompanhei. E como é que foi o Lucas, né? Dos minutos que ele jogou? Jogou bem, sim, tá dentro das possibilidades, jogou bem, tá? Mas entrar durante a partida é difícil, até entrar no jogo, na atmosfera do jogo, demora um pouco. Mas eu acredito que o São Paulo não fez uma boa partida, né? O Fortaleza, o Breno Lopes, no começo do jogo, perdeu um gol na cara do Rafael. Então acredito que o São Paulo precisa, no Campeonato Brasileiro, precisa despertar. Porque você sabe muito bem, né? Lá na frente, todos esses empates, derrotas em casa, vão fazer muita falta esses pontos lá na frente, né? Mas eu acho que, em relação ao pênalti, Ferreirinha, você quer pegar uma referência hoje? Porque é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vem correndo pra bola, dá uma chapada no canto forte. Pronto. Essa é uma escola boa. É falta de treinamento, gente? Sei lá, a gente acompanha. É falta de ser noção. Mas o treinador tem que... O treinador não tem que chegar no vestiário. Meu filho, o pênalti não é assim que se bate. Simplicidade. Você sabe que um bate assim, aí outro também quer fazer a mesma coisa. E não é o mesmo talento. Agora eu não tiraria jogador, eu não tiraria o Ferreirinha. Exatamente. Não é? Tava bem, pô. Tava bem no jogo. Não, mas talvez, Paulo, ele não... Quem não estava bem foi o Lucas Ferreira. Paulo, mas o Zubeldia... Porque pegou um time mais experiente. O lateral não dava bote nele, mas esperava. O Zubeldia já disse, né, que o Ferreirinha tem uma dificuldade ainda física e tal, e o São Paulo tem um jogo importante pela Libertadores na terça-feira. Terça-feira, aliás, o São Paulo já está em Lima, no Peru, enfrenta o Alianza Lima. O São Paulo vai relativamente bem na Copa Libertadores da América, diferentemente no Brasileiro, mas esse São Paulo no Brasileiro preocupa. Agora, Maércio, Regiane, enfim, bancada, o São Paulo provavelmente pode ter à disposição o Oscar, o Arboleda e agora o Lucas. Aí é um São Paulo mais encorpado? Né? Aí muda, né? Aí deixa de ser um time comum. Porque o São Paulo sem esses jogadores é um time muito comum, muito comum. O São Paulo é um time comum, mas eu questiono um pouco essa confiança absoluta nos jogadores que foram e voltaram. Ou eles fazem ou ninguém faz. É errado. O diferente até porque os garotos da base deram uma resposta e a gente vai ver como o Zubeldia vai responder. Ele parece que não gosta muito dos garotos da base. Não gosta, ele foi meio que obrigado. Bom... Hora de falar sobre o São Paulo, queria te atualizar sobre a dívida do Tricolor, para quem o São Paulo ainda deve. Antes de trazer os números, só algumas observações importantes. São Paulo fechou a temporada de 2024 com a maior dívida da sua história, próxima de R$1 bilhão. O valor exato é de 968 milhões de reais, fruto de 5 resultados negativos nos últimos 6 anos.
O acumulado de prejuízos causou ao São Paulo um resultado negativo de 704 milhões de reais nas últimas seis temporadas. Só para você entender, o São Paulo gastou 704 milhões a mais do que arrecadou desde 2019. A dívida do São Paulo hoje é composta por 259 milhões em pendências com bancos, 219 milhões com tributos atrasados, 91 milhões de reais com contratações de atletas, 42 milhões e meio de reais em comissões, além de uma série de outras pendências. Queria listar os mais famosos dessa relação de credores que o Tricolor tem. São Paulo deve para a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, 25 milhões e 400 mil. A dívida com o Daniel Alves é de 6 milhões e 700 mil. São Paulo ainda deve mais 2 milhões e 900 mil à ex-esposa do atleta, a Dinorá Bastos. Importante contar que o São Paulo tem feito os pagamentos em dia ao Daniel Alves, mesmo no período em que ele esteve preso. Rogério Ceni ainda tem 1,5 milhão de reais a receber do Tricolor. Eram 3 milhões e meio uma temporada atrás. São Paulo quitou 2 milhões na temporada passada. A boa notícia é que dívidas com Jusilei, Thiago Volpe e Vitor Bueno foram zeradas na temporada passada. Hora de falar sobre Evangelos Marinax. O magnata grego, que tem negociações avançadas para se tornar sócio do São Paulo nas categorias de base, está deixando mesmo o Nottingham Forest. A imprensa britânica trouxe novidades a respeito desse tema, informação relevante, à medida em que o Nottingham Forest é hoje o grande portfólio do Marinax, time que brigava contra o rebaixamento e que estava na segunda divisão quando foi adquirido pelo Marinax e que hoje disputa vaga via Premier League para a Champions League da próxima temporada. E é exatamente por conta dessa questão que surgiu o problema. A UEFA fez uma série de novas regras que impedem que o mesmo dono tenha dois clubes disputando a Champions League. Como o Marinax é dono do Olympiacos, líder do campeonato grego e já classificado para a próxima edição da Champions, se o Nottingham Forest também for para a competição, vai haver esse problema. Até por isso, o Evangelos Marinax decidiu mudar um pouquinho o contexto em relação ao Nottingham Forest. A decisão do empresário grego é de transferir suas ações para um fundo cego. Essa expressão utilizada pela imprensa inglesa trata-se de uma manobra para que ele continue no comando da operação do Nottingham Forest, mas ele não apareça como a figura principal. Dessa maneira, ou desse jeito, se o Forest se classificar para Champions, teremos Champions com Evangelos Marinax à frente do Olympiacos e um grupo com participação do Evangelos Marinax tocando a operação do Nottingham Forest. Em relação ao São Paulo, seguimos naquela mesma toada, negociações praticamente fechadas, mas uma série de questões burocráticas estão sendo resolvidas e a expectativa é de que até a metade do ano esse contrato seja submetido à aprovação do Conselho Deliberativo do Tricolor, com a promessa de investimento de 100 milhões de dólares em melhorias de infraestrutura em Cotia, contratações para a base e, eventualmente, uma pequena parte para o time principal. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor vai entrar em campo amanhã, agora jogando fora de casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. E o zagueiro Arboleda e o volante Pablo Maia treinaram com o elenco ontem, no CT da Barra Funda, e pode ser novidade para esse jogo. E uma provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Cédric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. E agora vamos ver como está a classificação do grupo D da Libertadores. O São Paulo aparece na primeira colocação com 7 pontos. Em segunda aparece o Libertad com 6. Em terceiro o Alianza Lima com 4. E na última colocação o Talheres com nenhum ponto. E esse jogo de amanhã é muito importante, para o Tricolor vencer ou pelo menos empatar, porque se o São Paulo perder, o Alianza Lima vai se igualar, com 7 pontos e o São Paulo pode se complicar no grupo, mas se vencer, o Alianza Lima vai chegar a 10 e praticamente se garante, na próxima fase da Libertadores. E após a partida de amanhã, pela Libertadores, o São Paulo volta a campo no domingo, agora jogando fora de casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Já no dia 14, vai jogar em casa contra o Libertad pela Libertadores.
e no dia 17 vai jogar em casa contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Vamos ver agora com as voltas do Lucas Moura, do Arboleda, em breve do Oscar, do Pablo Maia. Vamos ver se o São Paulo começa a mostrar evolução, porque o São Paulo não consegue vencer seus jogos, empata muito, e os comentaristas falam que é falta do Lucas Moura, do Oscar, que eu discordo totalmente, porque mesmo com o Lucas Moura e com o Oscar, o São Paulo não venceu no Campeonato Paulista Inter de Limeira, nem o Velo Clube, perdeu em casa para Ponte Preta. E essa questão de falta de elenco que eles falam também, né, galera? Saiu o Ayrton Rato, mas agora o São Paulo tem o Lucas Ferreira. Saiu o Galopo, o Nestor, mas agora tem o Oscar, tem o Matheus Alves. Saiu o Rafinha, mas tem o Cedric, entre outros jogadores que saíram, né, galera, que praticamente nem jogavam nesse elenco do São Paulo, como o Nicão, o Jackson Mendes, o Caio. Então não é apenas falta de elenco, né, galera, porque o São Paulo não conseguiu vencer nem o último colocado do Campeonato Brasileiro, o Sport. Então vamos ver agora com a volta desses jogadores se o Tricolor começa a vencer, né, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Até porque a dívida atual já se aproxima de R$1 bilhão. E o Tricolor não pode começar a correr risco de cair para uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!